Graças a Deus, irmãos, é um privilégio estar de volta em casa aqui com os irmãos. Antes de mais nada, eu queria avisar que a sala da mocidade hoje é aqui também, tá certo? A mocidade não vai lá para trás. Acho que foi só falta de comunicação da gente mesmo. Mas queria pedir que você abrisse a sua Bíblia na série que a gente está estudando aqui na igreja há muito tempo, Eclesiastes. Já está aí na projeção, capítulo 9. A gente vai continuar de onde o presbítero Itiel parou semana passada. Eclesiastes, capítulo 9, verso 11 até o final do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade, em que havia poucos homens, veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria, contudo ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Peço que você curva sua cabeça e vamos ter mais um momento de oração, falar com o nosso Deus. Pai, aqui está o teu povo, diante da tua palavra, e queremos ouvir a tua voz. Te pedimos que, por intermédio do teu Espírito Santo, o Senhor ilumine a nossa mente, abra o nosso coração, desvende os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Pedimos, Pai, que o Senhor trabalhe o nosso coração durante toda essa mensagem para que possamos ouvir de fato a tua voz. Que não voltemos para casa da mesma maneira que chegamos aqui, mas que saiamos com um pouco mais da tua porção, um pouco mais do teu ensinamento, amando mais ao Senhor e desejando mais conhecer ao Senhor. E pedimos isso apesar dos defeitos do pregador, apesar da minha pouca experiência, da minha pouca habilidade, mas que o Senhor fale com os nossos corações aqui presentes. Pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém. Imagine viver em um mundo onde o tempo literalmente é uma moeda de troca. Imagine que o real, o euro, o dólar, as libras foram todos abolidos e agora a gente paga as coisas com o tempo, de fato o tempo. Esse é o mundo distópico que é relatado num filme chamado O Preço do Amanhã. É um filme sensacional, mas não tão sensacional assim, mas se você está sem nada para fazer depois, eu recomendo que você assista esse filme, ele é muito bom. E ele vai mostrar um pouco sobre isso. Um mundo em que as pessoas pagam tudo com o tempo. As pessoas, ao invés de andar com dinheiro, cédulas ou Pix por aí, elas andam com um relógio no braço que diz quanto tempo restante elas têm de vida. E aí eu quero tomar um café custa 4 minutos. Eu quero comprar um carro custa 10 anos. Por aí vai, a gente negocia tudo com base no tempo e aí você vai perdendo a sua vida nesse jogo de compras. O mundo parece uma loucura e parece uma loucura viver com base no tempo que a gente tem. Não importa se você é bonito, feio, se você é forte, se você é fraco, inteligente ou não tão inteligente assim. Tudo que importa é quanto tempo você tem e quanto você pode pagar. Talvez isso não seja tão diferente da nossa realidade. A gente não anda ainda com relógios dizendo quanto tempo de vida a gente ainda tem restante, mas o nosso mundo é um pouco assim também. O nosso mundo é um pouco louco. O filme relata a história de um homem chamado Will Salas. E esse personagem principal, ele cresce numa das regiões mais pobres, uma das zonas mais periféricas, um subúrbio de fato naquele mundo. E aí ele busca, através da história do filme, erguer o seu povo, a sua história e tentar vencer de alguma forma o sistema. Will Salas, ele é uma prova do que Salomão está falando aqui. Nem sempre é dos fortes a vitória, nem sempre é dos mais preparados, nem sempre é dos mais capazes. Um homem pobre da periferia, um homem sem condições, acaba enfrentando todo o sistema. E assim como no filme, a vida também é cheia de incertezas, cheia de situações inusitadas, nos ensinando que não podemos confiar tanto assim no nosso braço. Não podemos confiar tanto assim na nossa sabedoria, nem nas nossas capacidades de previsão do futuro. Às vezes o mundo é bem imprevisível mesmo. Às vezes a vida aqui debaixo do sol é cheia de incertezas, então nós precisamos de algo maior.
Nós precisamos de algo melhor, de alguém maior, de alguém melhor que possa de fato nos dar segurança. Então, se você por acaso cochilar aí de alguma forma, eu quero te dar um resumo de antemão de tudo aquilo que a gente vai trabalhar a partir de agora. Nesse mundo quebrado pelo pecado, as coisas nem sempre seguem uma lógica previsível e graças a Deus por isso. Viver no mundo não é para amadores, por isso precisamos da sabedoria bíblica para um bom viver. Esse é o resumo de tudo que nós vamos ver. É um resumo até um pouco grande, mas eu vou repetir para que você possa lembrar dele. Nesse mundo quebrado pelo pecado, as coisas nem sempre seguem uma lógica previsível e graças a Deus por isso. Viver não é para amadores, por isso precisamos de sabedoria bíblica para um bom viver nessa terra. Você lembra do que a gente está estudando aqui? O livro de Eclesiastes ele é escrito por um homem chamado Salomão. É atribuído, de acordo com a tradição, ao rei Salomão, o filho de Davi. E esse homem, com muita sabedoria, se coloca como um pregador. Ele fala das suas desventuras em série, talvez, mostrando a sua louca pesquisa por sentido, a sua busca por alguma coisa que dê propósito à vida dos homens. Ele já mergulhou desde o capítulo 2, provavelmente. No capítulo 1 ele faz uma reflexão sobre a vida de fato, mostra que o mundo é cíclico, que a vida é cíclica e que tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Depois disso, do capítulo 2 até quase o final de todo o Eclesiastes, ele está nessa pesquisa, mergulhado, buscando alguma coisa que dê sentido à vida. Ele prova de mulheres, ele prova de comida, ele prova de paisagens, ele prova de campos, ele prova de cidades, ele constrói de tudo e nada preenche o vazio que há no seu coração. Nada sacia essa busca. E nós, na semana passada, chegamos com o presbítero Itiel ao capítulo 9. Nós vimos nesse capítulo 9 que ele vai buscar um pouco mais refletir sobre a morte. Ele vai falar que essa morte chega a todos os homens, essa morte é universal, todo mundo um dia vai passar por ela. E nós chegamos também, no final desse capítulo, percebendo que vale a pena aproveitar as coisas que Deus nos dá. Vale a pena aproveitar as coisas que Deus nos tem concedido com prazer. Esse é o final da aula da semana passada com o presbítero Itiel. Você pode aproveitar as coisas que Deus tem te dado, debaixo da proteção de Deus, debaixo da provisão do Senhor, com a graça de Cristo. E agora, nos versos 11 até o verso 18, a gente vai, parece que, meditar nessa frase. O mundo não é para amadores. Viver não é para amadores. É isso que eu quero meditar aqui com os irmãos, em 2 pontos, em 2 breves divisões da própria história. Você está vendo aí na sua Bíblia essas 2 divisões. Do verso 11 e 12, a gente tem a primeira parte dessa história, e depois do verso 13 ao 18. Na primeira parte, do verso 11 e 12, eu quero meditar o seguinte: as coisas nem sempre seguem uma lógica previsível. Vamos olhar novamente para o texto? Ele diz assim, verso 11 e verso 12. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Nem sempre vale a pena ser rápido demais. Isso aí é ditado popular. Você já deve ter pensado em uns 4 aí nesse tempo que eu falei. A pressa é inimigo da perfeição, o apressado come cru, devagar se vai a longe. A gente tem diversas histórias que falam sobre isso, as crianças devem saber disso também. A gente tem fábulas sobre isso, a lebre e a tartaruga nos ensinam sobre essa pressa que nem sempre nos leva aos primeiros lugares. Nem tudo nessa vida é sobre velocidade, nem tudo é sobre força. Às vezes, no dia de uma grande prova, uma prova muito importante para você, você que é todo inteligente, todo capaz, vem uma dor de barriga. E agora? Às vezes, com muito preparo, você se dedicou por meses, estudou o edital do concurso antes mesmo dele ser lançado, e ainda assim, no dia da prova, você foi pego de surpresa. Você recebeu uma notícia de que perdeu um parente querido. Você recebeu a notícia de que talvez o relacionamento dos seus pais não está mais como estava antes. Você fica abalado de diversas formas. Nem tudo é sobre velocidade, nem tudo é sobre força, nem tudo é sobre inteligência. Prova disso são nossos jovens, que fazem anualmente a prova do Enem. Seu filho pode ser o mais inteligente de todos, mas a prova do Enem, acontece alguma coisa lá dentro, que dá um branco, ele fica nervoso, ele come chocolate, o barulho do pacotinho dos outros lá atrapalha. Não é tudo sobre a melhor escola que ele estudou a sua vida inteira, nem todo o preparo que ele recebeu da sua parte. Muitas coisas estão envolvidas no processo, nem sempre é dos mais fortes essa vitória. E a Bíblia nos mostra histórias sobre isso. A mais clássica que nós podemos pensar aqui é uma história que as crianças conhecem muito bem também. A história de Davi e Golias. É só pensar nessa história, você vai ver. Tem um gigante Golias, um homem que era viciado em batalhas, um carniceiro, matava pessoas, ele tinha habilidade com armas, habilidade com guerra, matava pessoas só de ouvir o nome. Ele escutava, as nações escutavam o nome daquele homem e nem queriam mais participar da guerra. E aí ele entra num confronto contra um moleque, um rapaz, um garotão, chamado Davi. Davi não tinha muita experiência com batalha, ele tinha alguma experiência com lobo lá, com
com o urso que tentou atacar suas ovelhas, mas não se compara a enfrentar o gigante Golias que usava armas. E aí esse pequeno Davi, mais ungido por Deus, vence esse gigante Golias, que tinha toda a habilidade, que já tinha muito sangue derramado em suas mãos. Isso parece um pouco imprevisível. Isso mostra o que nós estamos vendo aqui. As coisas nem sempre seguem a lógica de ele é o mais forte, logo Davi vai perder. Ele é o maior, logo ele vai esmagar o menor. A própria nação de Israel é prova disso. Quantas batalhas não foram vencidas em que Israel estava em menor número? Em que Israel era uma nação menor, uma nação acuada, uma nação que não tinha um exército grandioso. 4 reis vêm lutar contra Israel ao mesmo tempo e milagrosamente Israel, pequenininha ali, numa situação geográfica até pior, vence 4 nações ao mesmo tempo. Meus irmãos, o que é isso, senão mostrando que o nosso mundo nem sempre segue uma lógica tão previsível? 4 nações cercando apenas um, é óbvio que essa nação vai perder. Não é tão óbvio assim. A Bíblia mostra isso de diversas maneiras e você pode pensar também no caso de José do Egito. Aquele homem era capaz de governar uma nação inteira. Ele tinha habilidades com liderança, interpretava sonhos, ele tinha muitas habilidades. Mas o que é que acontece com ele? Todo capaz, todo sábio, todo inteligente, jovem lá, esbelto, o que é que acontece com ele? Prisão, masmorra, castigo, acusado de um adultério que ele nem cometeu lá. A vida nem sempre segue essa lógica previsível das coisas. Não espere que a sua vida siga um fluxo. Agora eu sou cristão, caminharei no meio de um tapete vermelho e agora tudo será flores na minha vida. Nem tudo é tão previsível. Nem tudo é tão lógico. A vida é bem dessa forma. E talvez você tenha experiências muito perto de você sobre isso. Às vezes, quem preenche a vaga daquele emprego, que abriu uma vaga lá, não é você que está com super currículo, que está gabaritado, que estudou bastante. É aquele que é amigo do patrão. Ele conhece o rapaz desde pequeno. Ele conhece a família do rapaz. Então você, que mesmo que tenha mais capacidade, não vai preencher aquela vaga. Às vezes as moças estão lá concorrendo por uma vaga e o patrão achou uma mais bonita que a outra. Ele escolheu por beleza, desprezou todas as habilidades e características necessárias para o trabalho. Às vezes o mundo é assim. Nem sempre aquele que merece recebe o que merece. E nós vamos ver que graças a Deus por isso. Mas segura isso por um pouco. A gente chega nisso daqui a pouco. O nosso mundo nos diz rapidamente que você precisa ensinar seus filhos a serem os mais fortes, os mais rápidos. Ele tem que fazer natação, jiu-jitsu, taekwondo, inglês, francês, espanhol, alemão. Ele tem que entender de Bitcoin, ele tem que fazer programação. Ele tem que saber de tudo um pouco, porque senão seu filho é fraco e não vai conseguir grandes coisas na vida. Mas aí eu te pergunto, com todo cuidado no coração, agora que eu também tenho uma filha, se você garantir todas essas coisas para o seu filho, isso é alguma certeza de que ele vai ser um homem de bem lá no futuro? Isso é alguma coisa que garante que lá no futuro ele vai ser o presidente do Brasil, um homem de super sucesso, uma moça que conquistou todas as coisas? Não, não. Mas muitas vezes, mesmo inconscientemente, nós fazemos isso. Eu quero ocupar a mente da criança dando tudo que puder. Botar na natação, no judô, no vôlei, fazer tudo. Como se a vida fosse essa loucura, essa correria. E a gente esquece o principal. Emílio Garófalo, o pastor comentando esse trecho, ele diz assim, o ponto aqui de Salomão é: a vida é mais complicada do que a nossa ideia de que os fortes, os rápidos, os inteligentes, os prudentes é que se dão bem e os outros se dão mal. Habilidades e capacidades não são garantia de sucesso nos projetos dessa vida. Nesse mundo quebrado, a gente não pode se apoiar nessas coisas. Nesse mundo quebrado e contaminado pelo pecado, você não pode esperar que só porque você investiu todo o seu tempo, todo o seu dinheiro no seu filho, aí ele vai ser alguém de bem. Nós não podemos confiar nessas coisas como se, de fato, elas garantissem alguma coisa. É por isso que o verso 11, ele encerra assim: mas tudo depende do tempo e do acaso. Salomão está sendo um fatalista aqui, dizendo que, na verdade, é o acaso que controla todas as coisas, o acaso é que vai me proteger quando eu andar... Não, Salomão não está falando disso aqui. Ele está dizendo o seguinte: tudo depende do tempo e do acaso na perspectiva dos homens. Na minha vista, eu não controlo todas as coisas. Eu não sei o que vai suceder amanhã. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 15 minutos. É por isso que, na ótica dos homens, tudo depende do tempo e do acaso. Mas tudo ainda assim, mesmo que para nós, ele acabou de falar. Ele estava já falando sobre esse homem que não controla o seu tempo, esse homem que não controla a história e os acontecimentos da vida. E agora ele vai dizer, olha, um homem é como se fosse um peixinho. Aquele peixe que vê o anzol ali, ele não sabe que aquele anzol vai matar ele. Por isso que ele morde o anzol. É bem lógico. Se o peixe soubesse que o anzol, de fato, é uma isca ali para poder fisgá-lo e ele vai ser levado à morte, ele, obviamente, não buscaria aquele anzol. Mas o peixe não sabe quando vai vir um anzol, ele não sabe o que, de fato, é uma minhoquinha, uma isca, e o que, de fato, é morte, é anzol.
Da mesma forma, os pássaros, quando alguém coloca aquela arapucazinha, aquela armadilha, bota um grão, um alpiste, o pássaro não sabe que ali é uma armadilha. Obviamente, se ele soubesse, ele não cairia também. É por isso que Salomão está falando aqui não sobre precaução, não sobre alguém que é imprudente, mas ele está dizendo que todos os homens são como esse peixe, são como essa ave. Todos os homens, por mais prudente que você seja, você não sabe quando uma armadilha vai te pegar. Você não sabe quando um anzol vai te pegar. Nós não controlamos os tempos, as eras e o acaso. Nós não temos a tutela do tempo, de fato. É por isso que nesse mundo quebrado as coisas nem sempre seguem uma lógica previsível. É por isso que nesse mundo quebrado nós nem podemos dizer que as coisas seguem um padrão. E graças a Deus por isso. Porque se tudo fosse um padrão, onde estaríamos nós hoje? Se tudo fosse um padrão de fato, nós seríamos bem limitados. E na nossa limitação não alcançaríamos grandes coisas. Na nossa limitação estaríamos fadados ao fracasso mesmo, na nossa incapacidade. Mas aqui talvez caiba uma primeira aplicação. Aqui caiba talvez uma reflexão sobre isso. Muitas vezes a nossa... Cuide para que não caia. Se você não se encaixou nesse exemplo, deixa eu dar outro então. Você se vê como uma pessoa muito comunicativa, você fala bem, você é simpático, todo mundo na igreja gosta de você. E abrir uma vaga lá em Cassandra, olha que maravilha, você vai trabalhar com ela, gente crente, gente boa. Aí você diz, eu não vou nem me preparar, não vou estudar sobre os valores da loja, não vou me preparar sobre comunicação aqui, não vou estudar nada, só vou chegar lá porque eu já sou da igreja dela, ela vai me botar para dentro. Cuide para que não caia. Muitas vezes, quando a gente confia nas nossas habilidades e capacidades, é aí que a gente tropeça. É aí que a nossa queda fica evidente e exposta. Cuide para que não caia, porque nós precisamos, de fato, de algo maior. Nós precisamos de alguma coisa que nos dê estabilidade. E esse mundo não nos promove essa estabilidade. É por isso que você não deve confiar que seus filhos estão lá no karatê, judô, jiu-jitsu, kung fu, e aí eles vão ser grandes homens. E aí eles vão ser grandes pessoas lá no futuro, não. Para que o seu filho cresça com boas possibilidades, você precisa garantir algo maior para eles. Para que seus filhos cresçam com uma perspectiva maior de futuro, há um caminho mais barato, entre aspas, do que matricular eles em tudo. Há um caminho muito mais eficaz, claro, muito mais difícil, exige muito mais tempo, e é exatamente isso que Salomão vai mostrar nos versos 13 ao 18. Esse é o nosso segundo momento dessa exposição, ele vai mostrar o seguinte: precisamos da sabedoria bíblica para um bom viver nessa terra. A resposta para todas as questões que ele levanta até agora é essa. Nós precisamos de uma sabedoria bíblica, da verdadeira sabedoria, para vivermos bem aqui na terra. Olha o que ele diz no verso 13 ao 18. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Depois de Salomão mostrar que o mundo não é para amadores, que você não pode simplesmente achar que tudo é igual, e aí o mais forte vence, o mais rápido chega primeiro. A gente tem exemplos práticos disso, Ayrton Senna não ganhou todas as corridas, por exemplo. Depois de Salomão mostrar que não é tão óbvia a vida aqui nesse mundo, não é tão fácil, ele nos mostra que existe um caminho. Através de uma história, a gente não sabe se essa história de fato é de um rei e de um homem pobre mesmo, ou se de fato aqui é somente uma ilustração que ele criou para exemplificar o seu conceito. Mas seja verdade histórica ou seja somente uma ilustração, o que importa é o conceito que ele vem trazer aqui para nós. E o conceito é simples. Precisamos de sabedoria. Precisamos de sabedoria para poder viver aqui nessa terra. E é isso que ele nos mostra. Sabedoria salva vidas, sabedoria salva pessoas, sabedoria salva cidades, salva um povo, salva empresas, salva governos, salva famílias e salva igrejas. Muitas vezes os lares são governados, como Salomão vai mostrar aqui, por meio de gritaria. Pais que não conseguem ter sabedoria para governar a sua casa, gritam com a esposa, gritam com os filhos, e aquela casa é governada não por meio da sabedoria bíblica, por meio do amor ao Senhor, pela reverência ao Senhor, mas pelo temor dos homens. Por medo de um pai agressivo. Muitas vezes há países, eu não estou dizendo que é o caso do Brasil, de qualquer lugar da Paraíba ou de algum canto assim, que são governados por meio de imposição de autoridade, por cerceamento de falas, de meios sociais. Há países inteiros que são governados assim por tiranias.
pessoas que não podem acessar o que querem, não têm direito de caminhar, não têm direito de viver. Parece que há governos, como Salomão tem demonstrado aqui, que são governados como governos entre tolos, no meio da gritaria, no meio da violência e da imposição. Governos que apelam para essas armas de guerra, de fato. E sobre isso, o pastor Emílio Garófalo, no verso 18, comenta o seguinte: basta lembrar da guerra do Vietnã, em que os norte-americanos, com toda a sua força militar, apanhavam para simples Vietcongues, com as suas armadilhas espertíssimas em matas densas e miseráveis. Ou lembrar então da Batalha de Cannae, ou da Guerra dos 100 Anos, ou da Guerra dos 6 Dias, quando um acuado e inferior, cercado Israel, com ferocidade inigualável, rechaçou invasões do Egito, Jordânia e Síria ao mesmo tempo. Não somente repelindo os seus inimigos, mas ganhando territórios. Ou ainda lembre da Batalha de Termópilas, aquela do filme 300. A pena é mais forte do que a espada. A sabedoria é mais forte do que as armas de guerra. É isso que Salomão quer nos ensinar. Não é pelos caminhos que o mundo vai que a gente deve seguir também. É por meio da sabedoria. É pelo caminho da palavra de Deus. E o que de fato é essa sabedoria? Percebeu que Salomão contrasta aqui no verso 18. Ele diz assim: o contrário da sabedoria, ele diz que mais um só pecador destrói muitas coisas boas. Por que ele contrasta sabedoria, dizendo que sabedoria é melhor do que armas de guerra? Ele encerra dizendo assim, mais um só pecador. Ele coloca na balança as duas palavras. Ele diz, sabedoria está de um lado como pecado, ou pecador está do outro. Parece que, de fato, a oposição da sabedoria é o pecado. De onde é que ele tira isso? Provérbios responde para nós. Provérbios vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você quer sabedoria, ele não está falando de conhecimento aqui. Ele não está falando de filosofia, de muitos livros, de ler muita teologia, não. Ele está falando que sabedoria, que essa sabedoria que é melhor do que armas. Essa sabedoria que é mais útil, que salva cidades, como no caso do homem pobre, que conseguiu livrar a sua cidade ali. Essa sabedoria é amor ao Senhor, é temor ao Senhor, é reverência, é temer a Deus e andar nos seus caminhos, como o Salmo 128:1 vai dizer. Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temor ao Senhor é isso. É você amar a Deus, se sujeitar a Ele e andar nos seus caminhos, trilhar os caminhos do Senhor. É essa sabedoria que torna os homens sábios. É essa sabedoria que vem a nós. Preste atenção nisso. É uma sabedoria que vem a nós, não somos nós que vamos buscar. E quando é que ela vem a nós? Quando a própria sabedoria de Deus, Jesus Cristo, o Filho amado, o Filho encarnado de Deus, se faz um homem, se faz um bebê, vive como um de nós, só que em tudo sem pecar. Em tudo vivendo perfeitamente, esse Filho de Deus maravilhoso, nosso Salvador, mostra que há algo mais, que há algo além. Ele é a resposta das perguntas que Salomão não conseguia responder. Cristo é aquele que preenche de fato o coração que busca sentido de vida. Cristo é aquele que dá alegria para o coração que só tem tristeza. Ele é essa esperança que nós precisamos. Ele é esse que nos traz sabedoria de fato. Sim, mesmo que você seja um cristão, há longas décadas, você ainda pode sofrer. Você ainda pode sentir que as coisas fugiram do seu controle. Com muitas aspas aqui, porque você nunca esteve no controle. Mas, de fato, as coisas nunca fogem da sabedoria de Deus. Não há nada que pegue o seu Deus de surpresa. Não há nada que surpreenda o nosso Senhor, algo que fuja das suas mãos maravilhosas. Essa é a nossa certeza e esperança. Não é dos fortes a vitória. Não é dos que correm melhor. Não é daqueles que têm mais força, aqueles que têm mais inteligência ou mais capacidades. Mas a vitória de fato para toda a igreja é de um Cristo. Um Cristo que caminha nesse mundo, esse mundo imprevisível, esse mundo quebrado e louco, afetado pelo pecado. Um Cristo que vence como um cordeiro mudo. Talvez você lembre, os mais antigos como eu devem lembrar, do hino 49 do nosso inário. Se você tem uma Bíblia da nossa editora Cultura Cristã, você tem no final dela provavelmente o inário. O hino de número 49, Sempre Vencendo, ele vai falar sobre isso. Parece que ele olhou para Eclesiastes e disse, tá, vamos fazer isso aqui virar uma música. Ele começa literalmente assim, dizendo que sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. E o seu refrão vai falar sobre isso, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que andam junto ao Senhor. Cristo é esse vitorioso. Sabe por que nos alegra saber que esse mundo não é previsível? Porque se o mundo fosse previsível, quem aqui é o forte? Quem aqui é o mais rápido que vai chegar primeiro? Nenhum de nós.
Se o mundo fosse de fato lógico e só ganha aquele que é forte, se Darwin estivesse certo lá atrás com a sua teoria de evolução e de que vence aquele que é mais apto, aquele que é mais capacitado, onde estaria a igreja? O que nós somos? Nós não somos a nata do mundo. Nós não somos aqueles mais capazes, os mais fortes, que têm os braços mais malhados, os maiores cérebros. Nós não somos esses. Então, se dependesse de fato de você ser o mais forte, ou o mais rápido, ou o mais sábio para você ter o pão de cada dia, faltaria pão. Mas aquele que é forte, vitorioso, aquele que se fez servo, humilde e humilhado, esse sim nos dá a vitória. Você não é a última bolacha do pacote, nem a última Coca-Cola do deserto. Cristo é. Cristo é aquele que nos traz esperança, aquele que, como Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, Deus olhou para esse mundo e escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias desse mundo. Ele escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar aquelas que são fortes. E se você olhar para o contexto de 1 Coríntios 1, 26 a 29, ele começa exatamente falando sobre isso. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Ele está falando de salvação mesmo. Como a gente foi chamado. Parece loucura. Por que Deus escolhe um bocado de pessoas incapazes? Por que Deus escolhe um bocado de pecadores? Não, ele não pega só Bill Gates lá, super inteligente, alguém que é super rápido e usa Bolt. Por que ele não pega esse povo apenas? Ele pega realmente os imperfeitos, porque ele é perfeito o suficiente. Essa é a nossa esperança e certeza. Deus escolhe as coisas ilógicas mesmo, muitas vezes. Ele escolhe muitas vezes as coisas imprevisíveis. Ele escolhe os fracos, como nós, para que estejamos bem perto dele. Aliás, o próprio Evangelho é meio que essa inversão de cena. Você olha para o Evangelho e não há um Deus cavaleiro vitorioso vindo com seu cavalo e sua espada cortando todas as coisas. Não. Você vê um Cristo que vem numa família humilde, humilhado, pisado pelos homens, xingado, que colocam vinagre nas suas feridas. Que Deus é esse? Que rei é esse que morre? Que salvador é esse que vai até a cruz? Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que parece imprevisível, mas sabe, no meio dessa imprevisibilidade, Cristo é a única coisa estável. Enquanto esse mundo muda o tempo todo, enquanto os pecados cíclicos parecem que estão fazendo um rodízio, e a cruz parece humilhação, parece loucura, é dessa cruz que vem beleza. É dessa cruz que vem justiça, graça, misericórdia, bondade e glória. É dessa cruz de um Deus que está sendo derrotado, de um Deus que está sendo humilhado, que vem salvação para a minha alma e para a sua alma. É por isso que nesse mundo quebrado pelo pecado, as coisas nem sempre seguem um padrão lógico e previsível. E graças a Deus por isso. Graças a Deus que as coisas não são como deveriam ser, aparentemente. Porque viver aqui não é para amadores. Mas a gente, quando tem a sabedoria bíblica para viver nesse mundo, quando a gente tem a Jesus Cristo do nosso lado, aí sim a gente tem um bom caminho para se viver. A gente tem um único caminho que nos dá verdade e vida. Por isso, essa deve ser a nossa busca. Sabedoria. Queridos, eu sei, você investe tudo do bom e do melhor para a sua família. Você busca dar as melhores coisas para os seus filhos. Eu sei disso, eu já quero fazer isso e a menina nem fala. Mas se a gente não se esmera para poder entregar a sabedoria bíblica, falar sobre Cristo, pode falar pelos cotovelos mesmo, sobre Cristo para o seu filho. Aí sim você está buscando garantir o melhor caminho. E olha, nem com todo o seu esforço, isso é certeza, isso é obra do Espírito. Mas se você não se empenha nisso, você está atrapalhando o Espírito um pouco. A gente tem que buscar com o máximo dos nossos esforços, investir tempo. Não para que seu filho seja simplesmente forte, rápido, inteligente, bonito. Não basta isso. O texto de Salomão aqui, a palavra de Deus, encerra falando isso. Mas um só pecador estraga, corrompe muitas coisas boas. Se seu filho for tudo isso e morrer como um tolo, morrer como um pecador, de que valeu o seu esforço? De que valeu toda a sua correria, os seus gastos, todo o dispêndio de recursos que você teve com ele? De fato, o que vale, o que importa para os nossos filhos, para a nossa família, para a minha vida e para a sua, é essa sabedoria bíblica. É isso o que nós precisamos. Aquele filme que eu mencionei no começo, O Preço do Amanhã, fala sobre um mundo problemático, que não é tão diferente do nosso mundo. Embora ele tenha o seu quê de ficção científica, a gente percebe que lá também as coisas não são muito previsíveis. Lá também as coisas não são muito lógicas. O menor vence o maior. Um pobre pode vencer todo um sistema bem organizado. Mas lembre do que diz o hino 49. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. É Cristo esse vitorioso. É Cristo esse Salvador maravilhoso. É Cristo
o Senhor. Lembre do seu refrão, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, que seguem junto ao Senhor. Seguindo Cristo, que é a sabedoria de Deus encarnada, aí sim também seremos vitoriosos. Não se apoie em força, sabedoria, velocidade, beleza ou capacidades. Se apoie em Cristo. É somente em Cristo que podemos viver bem, viver por toda a eternidade. É somente em Cristo que desfrutamos de fato vida e vida em abundância. Esse mundo não é para amadores. É por isso que eu não confio em mim e eu espero que você não confie em você, mas confie em Cristo. Deposite a sua confiança, a sua vida, todas as suas forças nesse Cristo que pode nos acudir, que pode nos ouvir. É Cristo que nos dá um bom caminho para que caminhemos. Vamos orar nesse instante? Senhor Deus, Pai de amor, de infinita bondade, como é bom saber que o Senhor nos dá um caminho melhor. Como é bom saber que nesse mundo louco, de tantas incertezas, em que muitas vezes parece que o mal está vencendo, o Senhor mostra que as coisas não são tão previsíveis. O Senhor mostra que não é dos fortes, não é dos mais rápidos, mas é do Senhor que vem a vitória. E como a igreja se alegra de saber que nós temos um Cristo vitorioso, um Cristo que vence e voltará em glória, vencendo de uma vez por todas todo o mal. Pai, te pedimos que o Senhor nos ajude a proclamar essa verdade, a trazer esperança para um mundo desesperançoso, a trazer vida para um mundo de morte. Pai, te pedimos que o Senhor comece essa obra no nosso coração, vivifica a tua obra em cada um de nós, nos faz pregar esse mesmo evangelho ao nosso coração todos os dias, para que de fato lembremos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, lembremos do Cristo vitorioso que vence. Pai, nos ajuda a pregar essa mensagem aos nossos filhos, aos pequeninos, para que eles não cresçam somente buscando sucesso nesse mundo, mas que de fato eles tenham o sucesso que vem do Senhor, essa vida eterna, essa busca pelo Senhor. Pai, te pedimos que o Senhor nos ajude a não desanimar na caminhada, mas que o tempo inteiro, quando as tentações, o dia mau chegar, olhemos para o Senhor. Olhemos para o Senhor que é o nosso autor e consumador da fé, o Senhor que é a nossa fonte de vida, a fonte de esperança e verdade para nós. Te pedimos isso não porque merecemos ou somos bons, mas porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E assim nós te louvamos no nome santo de Jesus. Amém.